Aqui, Deus é o centro da adoração. Se você está feliz, aqui é o lugar para agradecer, cantar e se emocionar. Se você tem recebido bênçãos, aqui é o lugar para oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Se você se sente cansado, triste, sem esperança, então descanse aqui. Quem te faz o convite é Cristo. Vinde à parte e repousai um pouco. Ore a Deus, Ele quer curar você. Aqui somos mais do que uma comunidade, somos uma família. Por Cristo, somos todos aceitos como filhos de Deus. Portanto, somos irmãos. Bem-vindo a você que está nos assistindo nessa manhã, a você que está aqui na igreja também conosco. E queremos pedir a você que interaja conosco na nossa live. Você que está assistindo, mande o seu comentário, mande o seu pedido de oração. Nós iremos orar por você. Nós iremos ter um momento de oração logo mais. Nós queremos ler o seu pedido de oração para juntos orarmos e pedirmos a Deus, clamarmos a Deus pelo seu pedido. Deus é o Deus que atende às orações. Portanto, mande o seu pedido, nós iremos orar por você. Seja bem-vindo, aqui é o seu lugar neste sábado. Bom dia, feliz sábado. Neste momento, vamos dar início ao nosso momento de louvor. E você que está em casa nos acompanhando, pode também cantar junto com a gente. Vai aparecer embaixo aí para vocês a letra da música e conto com todos em mais um momento de louvor. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Temos um Deus que Ele nunca se esquece dos seus filhos. Já passou tanta coisa na história deste mundo e sempre vemos a mão de Deus guiando o seu filho, porque Deus nunca esquece de nenhum dos seus filhos. Nesse momento, nós vamos cantar Não Me Esqueci de Ti, na certeza de que Deus cuida de nós a cada momento.
lançamento, neste momento iremos cantar uma música chamada Nas Mãos do Oleiro. E eu convido a você a se entregar inteiramente nas mãos daquele que pode transformar a sua vida. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser
te convido agora a falar com aquele que sempre está disposto a nos ouvir e atender às nossas orações. Ore junto comigo. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Te agradecemos também por este sábado tão especial, dia tão especial que o Senhor separou para termos um encontro mais íntimo. Senhor, te pedimos por cada um dos teus filhos que de algum lugar está buscando a ti, mesmo em meio a toda essa agonia que o mundo está vivendo. E nós temos a certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e continuará cuidando. Dar-nos um sábado na tua presença é tudo o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. Perdão após o divórcio. Mari abandonou o marido quando estava com 30 anos, e os membros da igreja que frequentava a criticaram muito. Ela era membro de uma igreja adventista, mas depois das críticas, deixou de frequentar os cultos. Mari acabou se mudando para outra cidade, mas se sentia culpada e se perguntava se Deus a amava ainda. Ansiosa por respostas, certo dia ela assistiu um homem na TV falar: "Ninguém consegue perdoar por si mesmo. Precisamos da ajuda de Deus." Essas palavras a incomodaram. Mari percebeu que precisava perdoar as pessoas do passado e decidiu orar. Em lágrimas, ela pediu o dom do perdão e prometeu seguir a Deus caso tivesse uma resposta. Na mesma hora, Mari ouviu uma voz dizendo: "Eu lhe ajudarei. Leia a Bíblia e os livros de Ellen White." Naquele dia, após o trabalho, ela abriu a Bíblia e começou a ler. Lia a cada minuto livre a palavra de Deus. Em um ano, Mari leu 3 vezes a Bíblia e 5 livros de Ellen White. E então procurou uma igreja adventista naquela cidade. Ela foi orientada pelo pastor, começou a frequentar os cultos e logo seu coração foi sendo transformado. Algum tempo depois, Mari viu alguns membros de sua antiga congregação, mas para sua surpresa, não sentiu nenhum ressentimento por eles. Ela sentiu que tinha perdoado aquelas pessoas que haviam falado mal a seu respeito. Ela sentiu uma verdadeira paz. Mari regularizou sua situação na igreja e hoje lidera um dos projetos que receberão as ofertas deste trimestre. Ela ainda lê a Bíblia diariamente e convida a você que ouve esse vídeo a receber também o dom divino do perdão. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, Chipre. No Chipre, há apenas 7 congregações adventistas e nenhuma igreja própria. Por isso, sejamos liberais. Você gosta de esperar? Às vezes é cansativo esperar por alguém ou por alguma coisa que você tem almejado há muito tempo. E sobre a volta de Jesus? Você já cansou de esperar? A espera caracteriza nossa existência sobre a terra. Quanto vivemos, esperamos sempre, e a espera e o caminho. No livro de Tito 2:13, diz assim: aguardando tem a aventura da esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Alguns perguntam: onde está a promessa da sua vinda? Até mesmo alguns cristãos estão pondo em dúvida o sentido e a realidade da sua expectativa. A segunda carta de Pedro, 3:8 e 9, nos esclarece o motivo dessa aparente demora, que tem desanimado até mesmo alguns membros da igreja. Pedro mostra que o conceito de seus
do tempo é bem diferente do nosso. E segundo essa demora, é um dos muitos gestos de Deus, que conduz mais tempo de preparação para aqueles que ainda não se conscientizaram da urgência do tempo. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Se realmente cremos que Jesus está para vir, as coisas não podem continuar como estão. Perseverança e serviço devem caracterizar nossa atitude enquanto esperamos. Temos pregado sobre a volta de Jesus por muitos e muitos anos. Deus cumprirá sua promessa e, finalmente, Ele vai descer nas nuvens dos céus. Precisamos nos empenhar para sermos achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Bom dia a você que está aí agora nos acompanhando nessa manhã especial de sábado. E vamos iniciar agora a nossa lição em um cenário novo aqui. Semana passada estávamos em outro cenário e as coisas estão mudando. Espero que para melhor, que você também. Essa semana vamos trabalhar o tema lidando com passagens bíblicas difíceis. Não vamos falar nenhum texto aqui, não vamos dar textos, mas vamos abordar como você se comportar diante desses textos. Quando você se deparar com esses textos, qual é o seu comportamento? De antemão, já lhe afirmo que, sim, existem perguntas na Bíblia que talvez nunca terão respostas. E o próprio apóstolo Pedro, ele fala a respeito de Paulo, ele fala que Paulo afirmou isso, que existiria talvez na Bíblia algumas passagens que não seriam de boa compreensão, mas que não deveriam servir de desistência para você parar o estudo, mas talvez de motivação para você seguir no aprendizado da Bíblia. Nessa manhã estamos aqui mais uma vez com o Nelson. Nelson, ele vai dar o seu cumprimento aí e fazer uma oração já para nós aí. Por favor, Nelson. Bom dia, um feliz sábado a você que nos acompanha aqui através dessa transmissão. Lembrando a você que nós estamos estudando nesse trimestre como interpretar as Escrituras. E eu quero convidar você para que ore conosco. Oremos então. Nossa gratidão, bom Deus, porque nessa manhã o Senhor permite mais uma vez que abrimos a Tua Palavra para estudarmos. E nessa manhã alcance os corações dos nossos amigos que nos visita fisicamente, agora está aí virtualmente conosco. Alcance os corações de cada um e nos use para recapitularmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Só uma informação aí, assim como foi na semana passada, se você tiver algum pedido especial de oração, você coloca nos seus comentários aí, que logo após nós vamos estar aqui lendo os seus pedidos, alguns pedidos, e fazendo oração por esses. Então, vamos lá. Nós vimos que existe, de fato, alguns textos de difícil compreensão e talvez alguns desistam. Mas qual talvez seja a possível razão para que haja essas contradições, Nelson, dentro da Bíblia? Bom, como diz, lidando com textos bíblicos difíceis, e muitos se deparam com aqueles textos que de difícil compreensão, que não entendem, e muitas das vezes que fazem uma abordagem frustrante e até querendo descrer da palavra que tem na Bíblia. Mas aí nós temos uma maneira que ela vai discorrer aqui, nesse longo aqui que nós estamos fazendo, essa pequena interpretação aqui, a seguir, que você vai ver que os textos eles vão se ligando um com o outro, e a própria Bíblia, ela se explica, a própria Bíblia, ela se responde, se interpreta. Então, assim, existem algumas contradições, correto? Essas contradições, talvez, possam servir de peça, podemos dizer assim, de pedra de tropeço, para quem esteja lendo a Bíblia. Diz, não, isso aqui vai me tirar da fé, isso aqui não sei o quê. Qual a razão para isso? Essas pequenas contradições, qual seria a razão para que isso esteja dentro da Bíblia? Primeiro aqui nós, em Timóteo, 2 Timóteo 2, capítulo 2, versos 10 e 15, ele traz, umas possíveis razões para aparentes contradições. E o que devemos fazer diante dessas possíveis razões para essas contradições de textos bíblicos. E o que devemos fazer? Devemos conhecer a palavra e usá-la corretamente. De que maneira? Mas aí você já está batendo a cabeça nesse texto aí que é difícil de compreensão.
Então, você tem que estudar, ser paciente e ir dando os passos necessários, porque há texto que ele vai sendo comparado um com o outro e ele vai interpretando aquele texto que estava difícil. Aí você vai compreendendo a Bíblia, assim, a palavra de Deus. E a gente tem que levar em consideração que a Bíblia é um livro histórico, foi escrito ao longo da história por várias pessoas. E existia também aquela questão dos copistas, sabe, Nelson? Aquelas pessoas que escreviam a Bíblia manualmente. Nós não tínhamos impressora, não tínhamos internet, então a Bíblia era escrita à mão mesmo. E talvez existia aquele grupo de pessoas que copiavam, ouvindo alguém narrar, ou lia, e acontecia de ter essas diferenças. Mas eu acredito que essas diferenças não interferem propriamente na doutrina em si. São pequenos erros, como eu falei, que existem, talvez algumas mudanças, mas que não interferem na mensagem central da Bíblia e na vida espiritual das pessoas. Então, eu queria te fazer uma pergunta assim. Você já se deparou com algum texto, assim, você disse, que texto difícil de ser entendido, como é que eu vou fazer para entender esse texto aqui? Bom, que você trouxe uma abordagem muito boa e você foi feliz. Quer ver um dos pontos? Deus, ele não ditou assim, dizendo assim, ó, Deus é amor, Anquito, escreva aí, Deus é amor. Deus, ele não ditou a Bíblia para os escritores dela. Deus, ele deu visões, sonho, e as pessoas escreveram. Então, e agora? Eita, esqueci aqui alguma coisa. Ah, mas será que foi isso? Então, se depara com alguns pontos que aí o escritor, ele vai lá e coloca. Mas e por que, então, Deus não corrigiu? Então, são um desses textos que a gente se depara na Bíblia, que Deus, ele não ditou a sua palavra para ser escrita, mas ele deu através de sonhos e visões, e as pessoas, então, aí escreveram. Então, aí você vê que ela não sai uma totalidade conforme Deus deu no seu sonho e visão. E esse é um dos pontos onde nos deparamos e que há essa divergência, será que acreditar ou não? Deixa eu falar com você. No início da minha caminhada cristã, na verdade, não pensava em ser cristão ainda, mas eu me deparei com o estudo da Bíblia, que até então não estudava a Bíblia, mas eu me deparei com algo interessante. Primeira vez que eu li a Bíblia no livro de Jó. E eu achei interessante, não sei se a palavra seria interessante, mas achei um pouco estranho você ver um homem que tinha tanta fé e passar por tantas dificuldades. E onde é que está Deus? Como é que Deus, qual a lógica de ter alguém que é fiel a Deus e passar por tanta dificuldade assim como esse homem passou? Você tem ideia, eu não sabia nem o nome dele direito, mas eu sabia que existia essa história porque eu tinha lido. E eu fui procurar um outro rapaz que talvez tinha um conhecimento maior do que eu, pelo menos assim que eu achava. Eu fui perguntar para ele, e conversar com ele, saber o que estava acontecendo dentro dessa história. Até então eu entender que não era Deus que estava ali naquele momento fazendo todas aquelas coisas, mas havia a permissão de Deus para que algo maior pudesse acontecer. Aí eu fui então compreendendo a Bíblia e compreendendo os seus ensinos. Porque é interessante que algumas vezes a gente se depara com perguntas que a gente não tem respostas. E a gente precisa ser sincero para as pessoas e dizer, olha, eu não tenho essa resposta agora, eu posso buscar para você depois, ou eu não sei isso. Se eu não souber, depois a gente vê essa história aí. Já se deparou com essa situação? Sim, quer ver um texto que ele parece difícil de compreensão? É aquele onde Deus fala também do seu arrependimento, se arrependeu de ter criado o homem, e aí vai lá também, faz aquele textos que a gente encontra onde Deus pede para que vá lá o povo e faça matança e mate crianças, animais. Então, são alguns textos meio difíceis. A Bíblia, que contém a palavra de Deus, que fala do amor de Deus e fala de umas coisas dessas, será que é isso aí mesmo? Qual é o contexto? E aí, são esses textos difíceis, assim, muitas das vezes, dessa compreensão, para comparar Deus se arrependendo de criar o homem agora. Depois lá ele diz que ama. Que isso? Por isso que é bem importante a gente procurar, talvez, pessoas que conheçam mais do que a gente. E eu acho que mais do que procurar pessoas do que conheçam a palavra de Deus, eu acho que a gente deveria procurar o próprio Deus para estudar a palavra dele. E é essa orientação. Quando a gente vai para o livro de... Deixa eu abrir aqui meu guia de estudos aqui. Quando você vai para o livro de Tiago, em específico ali, você encontra Tiago ordenando que a gente vá ao encontro de Deus, a gente vá buscar Deus. Quando você vai a 2 Crônicas, capítulo 7, 14, você vê o profeta falando que é para a gente orar, para buscar a Deus. E o mais importante de tudo é que quando você fala de Sinfonias, capítulo 3, verso 12, você vê ali ele falando sobre a questão da humildade.
Então a gente pensa, é importante você ser humilde quando você for até a Bíblia, você ter um sentimento de humildade, entender que você não é muita coisa para estudar a palavra de Deus? Sim, é um dos pontos muito importantes que Deus, assim, Ele fala na sua palavra, né? Se o meu povo se humilhar e orar, eu me arrependerei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, você vê que tem uma abordagem aqui de oração e humilhação. Humilhar-se, não colocar-se superior diante da palavra, mas ir fazer uma abordagem humilde para que você seja salvo e salve também a seus ouvintes. Então, ore e seja humilde que você vai entender o contexto da palavra de Deus. Buscar ali. É como o Paulo fala, ele fala que agora a gente vê como um espelho, mas futuramente a gente vai ver face a face, né? E é interessante que quando Paulo falava sobre espelho aqui em 1 Coríntios, na época o espelho era uma peça de bronze polida, então você via a sua face, mas você não via a face com perfeição. Então Paulo diz, olha, agora quando você vê para a Bíblia, você talvez não consiga enxergar tanta coisa direito, mas no futuro muito próximo, através da busca a Deus, através da oração, da humilhação diante de Deus, a gente vai conseguir entender o que está sendo escrito, o que está sendo explanado por Deus, o que está sendo ensinado por Ele, não é isso mesmo? Isso mesmo. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, meu amigo que está nos assistindo, meu irmão, minha irmã. Como é que tem sido agora para você, diante dos estudos? Quanto tempo você já tem com a palavra de Deus, ali estudando ela? Ainda tem textos difíceis para a sua vida que você não consegue entender? Eles ainda estão difíceis muito para você? Ou você já tem a compreensão de algum deles? Essa é uma das perguntas aí que você pode estar fazendo também para a gente aqui e pode estar mandando aí para a gente responder aí ao final e estar orando também para que o Espírito Santo é que vai te guiar para também resolver essa situação e você entender a palavra de Deus de fato como ela é. E é bom que assim, quando você busca Deus de fato, você consegue memorizar alguns textos bíblicos, porque não vem somente de você, da sua compreensão, da sua inteligência, mas da sua busca por Deus para compreender a Deus. E às vezes as pessoas se deparam com essas coisas e não têm tanta humildade para reconhecer e dizem, não, é difícil, não vou estudar, é complicado, e param, não é isso? Mas por isso que é importante você ter paciência quando você vai estudar a Bíblia. Porque até mesmo quando você vai para uma faculdade, você não chega na faculdade sabendo tudo e compreendendo tudo. Quando o professor chega na sala de aula e fala, ó, aqui está uma equação de álgebra lá e resolve aí. Você nunca viu álgebra na sua vida e você vai conseguir resolver a equação? Não vai, né? Da mesma forma, você nunca vai conseguir compreender a Bíblia se você não tiver determinação e paciência. Você não parar na Bíblia, dedicar um tempo ao estudo, ter paciência para compreender e Deus revelar. Não é isso mesmo? Com certeza. Alguns questionam a confiabilidade da Bíblia, se de fato é a palavra de Deus mesmo. Mas aqui nós trazemos esse parâmetro que você deve ter determinação e paciência. Você deve ser paciente. Porque nós não devemos nos cansar de fazer o bem, pois a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas se você ainda não tem essa paciência para entender que a Bíblia contém a palavra de Deus, você precisa se manter calmo, ser determinado, ser paciente, que você vai compreender a palavra de Deus. Não se estribe nos seus próprios conhecimentos. Desconfie dos seus conhecimentos para que você compreenda a palavra de Deus. Como a gente já disse, você deve ser humilde, deve ser paciente, deve orar para entender a palavra. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, Nelson. Esta Bíblia aqui, esta lição. Quando você se depara com uma dificuldade, algum problema que você não consegue, você está ali tentando resolver qualquer problema, alguma situação, e você não consegue resolver. Como é que você age diante dessa situação? Você sai de lá resmungando e não volta para fazer, você espera, você volta. Como é que você age diante de uma dificuldade? Quando você encontra um problema, não somente na Bíblia, não estou falando na Bíblia, quando você encontra um problema que você não consegue resolver naquele momento, qual é a sua ação diante dessa situação? No momento, como ser humano, todos nós nos preocupamos inicialmente, e aí nós procuramos a quem recorrer, né, a buscar uma orientação. Como passo, falando de mim mesmo, como cristão, já tendo uma experiência e obtidos algumas respostas, ou várias respostas de Deus, eu busco logo em oração. Mas talvez a você que ainda não compreende, não tem essa intimidade com Deus, esse relacionamento,
Talvez você vai se distanciar, vai procurar um conselho a uma pessoa para tentar encontrar solução ali para aquele problema que você tem. Esse é um dos pontos. Quando já me deparei com alguns problemas, né? Então, algumas vezes eu termino ficando nervoso porque eu tento resolver as coisas ali e não consigo. E você tenta imaginar naquele momento ali o que fazer, você começa a imaginar várias soluções e você vê que nenhuma dá certo. Então, quando eu me deparo com alguma situação que eu não consigo resolver, eu paro, eu largo ali o que está acontecendo e saio, vou respirar, vou beber uma água e depois de 10 minutos, 15 minutos, eu volto. E parece que quando você para assim um pouquinho e você bebe uma água, você respira, você se desliga um pouco, como você falou, você vai em oração, você busca a Deus, parece que a sua mente abre e você consegue encontrar a solução naquele momento ali, daquele problema que você está tendo tanta dificuldade. A mesma coisa é a Bíblia, não somente na vida. A vida também funciona assim, mas na Bíblia, quando você se deparar com algum texto que você não consegue compreender de fato, você não consegue ali entender o que está escrito, para um pouquinho, deixa a sua Bíblia ali no canto, vai beber uma água, vai respirar, vai falar com Deus, vai buscar alguma forma, vai buscar alguém para te ajudar e tenha paciência. Porque, como a Bíblia fala, o mundo não foi criado em apenas um dia, foram 6 dias. Então, por que você quer sentar assim de imediato para estudar a Bíblia e compreender toda a Bíblia de uma só vez? Então, é muito bom que a gente tenha determinação e paciência para estudar a Bíblia. Paciência para compreender os estudos bíblicos, para compreender os ensinos bíblicos. E como eu disse, assim, você vai se deparar, de fato, com passagens bíblicas que aparentemente não tenha soluções ou não tenha respostas, mas que talvez em algum momento você vai encontrar essa resposta dentro da própria Bíblia, dentro de 1 ano, 2 anos, ou talvez você encontre no mesmo dia, na mesma semana, mas o que importa é que você estude a Bíblia, não é isso? Isso, é que você seja sincero. Você tem vontade de aprender? Se você for sincero, você vai conseguir compreender a Bíblia fazendo abordagem. A própria Bíblia você vai encontrar. E como eu devo... Nelson, Quito, vocês estão falando tanto aí que a Bíblia se responde. E como eu devo estudar a Bíblia? A Bíblia responde. Diz como você compreender ela, como você deve estudar. A Bíblia te ensina. A própria Bíblia te ensina. Diz assim, ó. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, regra e mais regra. Então, você vai aprender esse espaço aí e aí você vai compreender. Então, você está chegando agora sincero, com humildade, oração, sendo determinado ali para entender. Então, aí você vai compreender. Ora, então a Bíblia está dizendo que é um pouquinho aqui, regra e mais regra. Regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que é que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que você deve, o texto que você está achando aqui no livro de São João, que é difícil da sua compreensão, você vai lá no Apocalipse, ele pode estar interpretando, dizendo o que é que está acontecendo aqui nesse contexto aqui do livro de João. Ela se interpreta por si só mesmo. É esse espaço que você deve dar. A gente vai aqui dando seguimento. Eu já me deparei com a situação seguinte. Algumas vezes a gente ouve sermões, ouve pessoas falando sobre a Bíblia, como nós estamos falando agora, sobre você estudar a Bíblia, nós citamos textos bíblicos, e eu me deparei com uma situação interessante, que uma vez eu dei um livro para uma moça de uma determinada denominação, e ela recebeu o livro tranquila, foi muito bem recebido o livro, e posteriormente ela veio me devolver o livro. Eu falei, o que foi que aconteceu? Você estava tão empolgada com o livro? Ela falou, não, meu pastor disse que eu não tinha que ler esse livro e eu não posso ler o livro. E ela então devolveu o livro para mim porque o pastor dela tinha falado que não era para ler o livro. E quando você vai para a Bíblia, para o livro de Atos, capítulo 17, verso 11, você vê Paulo falando a respeito dos bereanos. Porque Paulo diz o seguinte, os bereanos eram melhores do que todos os outros, porque os bereanos eles ouviam a mensagem e eles iam até a Bíblia para saber se aquela mensagem de fato estava dentro da Bíblia. Essa é uma ação correta que a gente deve fazer quando nos deparamos com textos bíblicos? Exatamente. Esses são os passos importantes. Por exemplo, nós estamos falando aqui e nós citamos alguns textos. E aí, você não ficou curioso também de ir lá na Bíblia e confirmar, para ver se realmente o que nós estamos discutindo, esses textos bíblicos aqui, é de fato verdade que eles estão na Bíblia? Os bereanos, eles foram assim. Quando alguém chegava que pregava a palavra de Deus para eles, dizia, isso está escrito assim, assim, assim. Eles abriam a palavra de Deus e confirmavam lá. Por isso, eles eram mais louvados que os outros, porque eles examinavam ao pé da letra para ver se de fato era aquilo mesmo. Então a gente tem que estudar a Bíblia de fato a fundo, né?
Nelson, estamos aqui agora já no final da nossa lição. Eu queria que você desse as suas considerações finais a respeito do que nós estudamos, o que você tem a falar sobre essa lição dessa semana. Bom, eu gostaria de deixar aqui o seguinte: quando nós fazemos uma abordagem bíblica, nós devemos fazer com espírito de oração, porque a oração é quem vai nos deixar humildes. Quando você toma esse passo, essa atitude de orar para entender e compreender a Bíblia, com certeza o seu coração vai estar humilde, você vai estar se humilhando, não vai estar confiando totalmente em você, mas buscando aquele que de fato te dá as fundamentações corretas e as respostas certas para o entendimento da palavra de Deus. Eu queria, se eu tiver tempo, queria fazer uma história, contar uma história que aconteceu comigo. Eu tenho 2 crianças, eu estava colocando elas para dormirem, e o meu filho mais velho, de 6 anos, ele falou para mim assim: papai, o senhor sabe todas as coisas? Pai, né? Eu falei: claro, filho, eu sei de todas as coisas. Ele falou: pai, então me diga, o que é que a gente compra para comer, mas não come? Eu não sabia a resposta, então eu falei assim: é água. Ele falou: não, papai, não é água. Eu falei: claro, filho, que é água. Você compra água, você faz feijão, mas você não come água, você bebe a água. Ele falou: não, papai, é o prato. Eu falei: prato? Ele falou: é prato, você compra para comer, você não come prato, você come dentro do prato. O melhor foi a resposta dele, ele falou: viu que você não sabe todas as coisas? E a mesma forma a gente, quando vamos estudar a Bíblia, nós nunca sabemos de todas as coisas. Por isso que é muito importante a gente estudar, e eu queria finalizar com o texto que está aqui no final da nossa lição, diz assim: na Bíblia há muitos mistérios que o ser humano finito julga difíceis de compreender e que são muito profundos para explicarmos plenamente. Por isso, precisamos de humildade e disposição para aprender das Escrituras em espírito de oração. A fidelidade às Escrituras permite ao texto bíblico, mesmo que seu significado vá contra nossa natureza, dizer o que realmente diz. Então, quando você busca a Deus com humildade, com disposição para aprender, você vai ler o texto bíblico, você vai compreender o que de fato ele está dizendo. Então, por isso, a gente não vá para a Bíblia achando que você sabe todas as coisas. Vá para a Bíblia buscando aprender as coisas. Por isso, Nelson, faz mais uma oração para a gente, por favor. Querido Deus, a nossa gratidão porque o Senhor nos ensinou mais uma vez como estudar a Tua palavra. Nos coloque sempre um espírito humilde através da oração para nos colocarmos totalmente dependentes do Senhor, para então ter a compreensão dos textos que julgamos difíceis para a nossa compreensão. Nossa gratidão ao Senhor. Fica conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a você. Querido amigo, querido irmão, eu chamei aqui Milton e Du. Eles não sabem, né, porque eu chamei, estão aqui na expectativa, mas hoje é o dia do ancião. E nós queremos homenageá-los, né, pelo dia dedicado a vocês, que é um dia bem merecido, né? Pois, como ancião, vocês têm nas mãos a grande responsabilidade de administrar a casa de Deus, que é aqui na sua comunidade, né? Mas você não está sozinho. Há um Deus que te segura bem firme em suas mãos. E nas mãos dele, a igreja, sua família e vocês serão sempre mais do que pode imaginar ou esperar nas mãos de Deus. Estava ali falando com o Milton agora há pouco, ali nos bastidores, né, sobre confiança. Mas agora eu que vou ler o verso para ele e para a Du e para a Clerise também, né, que está nos assistindo aí pela live, né, falando assim, Salmo 37, verso 5. Coloque toda a sua confiança no Senhor, nele, e você verá o que vai acontecer. Agradecemos muito a vocês pelo apoio, né, que vocês têm dado sempre a nós aqui na igreja, e que Deus possa continuar abençoando ricamente a vida e a família de vocês, tá bom? E nós vamos fazer uma oração, né, dedicando a vida de vocês a Deus nesse momento. Só queria dizer uma palavrinha só. A gente está envolvido em tanta correria com essa pandemia, com essa confusão toda, que, para ser franco, agora foi uma grande novidade eu me lembrar que hoje é dia do ancião, porque realmente passou batido completamente, e tanto eu como Eduardo, como Clerise, que está em casa, a gente agradece muito essa lembrança,
porque pela gente passava batido realmente, que não estava se lembrando. É muita agonia esses dias que estamos vivendo, muito complicado realmente. Mas a gente agradece muito realmente. Deus seja louvado. Vamos orar, então. Senhor Deus, graças, Senhor, nós te damos, porque Tu és o Deus que rege a nossa vida. Nós temos a plena, Senhor, ciência de que Tu és o único Deus a quem nós devemos adorar. E estamos aqui nesse momento com o Du, Milton, com a Clerise, queremos entregá-los em Tuas mãos. Nós sabemos, Senhor, como é difícil levar adiante, Senhor, a Tua obra, porque o inimigo coloca muitos empecilhos, Senhor, tanto na vida espiritual quanto na nossa vida corriqueira do dia a dia. Mas nós queremos entregá-los, Senhor, para que Tu possa dar forças a eles, para que eles possam vencer cada batalha que surgir na vida deles. E que eles possam a cada dia dedicar a sua vida unicamente para honrar, para glorificar a Ti e para trabalhar no Seu serviço. Dá a eles, Senhor, a capacidade, que Tu possas capacitá-los, porque Tu chamas e capacitas. Portanto, Senhor, que Tu possas capacitá-los a cada dia. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Essa música é para você que nesse momento talvez até se pergunte: será que Jesus vai voltar mesmo? Ou será que Ele esqueceu de mim? Mas Ele prometeu que jamais nos deixaria órfãos e estaria conosco até o fim e que Ele viria outra vez. Você acredita? Essa é a minha pergunta para você. Você crê? Está no momento de orar e pedir a Deus essa fé para crer que a paz eterna e verdadeira está chegando para nós muito em breve. Pensamentos podem ser alegres momentos, e quando penso, posso imaginar o céu aberto, anjos e homens. Posso me ver no jardim a caminhar, mas enquanto vivo aqui, tento contemplar o céu que um dia vou alcançar. Posso enxergar além, posso já sentir bem que ver a Cristo vai causar. Eu vivo pela fé. Acredito que muito além das nuvens existe um lugar de eterna paz, e o caminho somente pela cruz vou alcançar um lar de eterna paz. Pensamentos podem ser alegres momentos, e quando penso, eu posso imaginar o céu aberto, anjos e homens. Eu posso lhe ver no jardim a caminhar, mas enquanto vivo aqui, tento contemplar o céu que um dia vou alcançar. Enxergar além, eu posso já sentir bem que ver a Cristo vai causar. Eu vivo pela fé. Acredito que
de eterna paz. O caminho é pela cruz de Cristo, somente pela cruz vou alcançar um lar de eterna paz. Acredito que muito além das nuvens existe um lugar de eterna paz, e o caminho é pela cruz de Cristo, somente pela cruz vou alcançar, somente pela cruz vou alcançar, somente pela cruz vou alcançar um lar de eterna paz, um lar de eterna paz, um lar de eterna paz. Mais uma vez, bom dia, feliz sábado. Agora vamos orar pelos pedidos aqui mencionados através da nossa página do Facebook. Temos aqui o Toninho, ele agradece pelas orações ao jovem Natan da Gleba A, pois já está bem em casa, graças a Deus, e pede oração também pela a esposa e sua mãe, que fizeram um teste e infelizmente deu positivo, né? Que continuamos orando aqui pela a sua mãe e a sua esposa. E temos também aqui a Jusileide Mota, né? Ela pede pela saúde da sua mãe, né? A viagem de transferência de trabalho da filha, né? E pelo Ministério da Mulher, né? E também pelo fim da pandemia, que é o nosso maior pedido aqui, né? Para que tudo isso realmente venha cessar. Mas confiante em Deus, saberemos que saímos com essa vitória. Neste momento, vamos pedir nosso irmão Eduardo para que finalize com uma oração. Vamos orar então. Você em sua casa pode fechar os seus olhos juntamente com a gente e fazer essa oração conosco. Bondoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te agradecemos porque, apesar dos momentos difíceis que estamos vivendo, o Senhor está conosco. E percebemos isso, Senhor, nas várias situações que ocorrem em nossas vidas. Percebemos que não estamos só, mas em meio a todas essas aflições que estamos vivendo, estamos passando por momentos difíceis. Às vezes ficamos angustiados, tristes, temerosos com relação ao futuro, mas que o Senhor, como o Deus verdadeiro das nossas vidas, possa nos dar a certeza e a segurança que estamos seguros e firmes ao teu lado. Vem conduzir todas as coisas, especialmente aqueles que fizeram os comentários aqui através do Facebook, da nossa live, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles. Obrigado pela vida do Natan, com relação às pessoas que, infelizmente, estão testando positivo para esta praga, que o Senhor possa conduzir a saúde e a vida de cada um de nós, especialmente dessas pessoas, para que elas possam ter a sua recuperação o mais rápido possível. Com relação ao pedido da Jussi, que o Senhor possa estar concedendo a ela e a sua família as bênçãos que o Senhor quer para a vida dela. Renova, Senhor, no coração da Jussi a esperança. Renova no coração de cada um dos nossos membros, dos nossos amigos presentes e os nossos amigos que estão em suas casas. Que o Senhor possa estar renovando a esperança. Em meio a essas aflições, que cada um deles reconheça que existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus da cura. Existe um Deus da salvação. Que o Senhor possa nos conduzir para estar
de uma forma melhor e mais conectada contigo. No nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, nos momentos de insegurança que nós estamos vivendo, nesses momentos tristes de pandemia, a espera de cada um de nós pode ser difícil e pode ser desanimadora. No entanto, Deus quer nos conceder a perseverança dos santos. Enquanto esperamos, somos chamados a examinar secretamente o nosso coração e, em seguida, pôr as mãos na massa. Sim, Jesus em breve voltará. Sim, Ele está buscando um povo totalmente compromissado com a sua causa. Mas enquanto esperamos, que sirvamos a Ele onde estivermos, de todo o nosso coração. Encerrando essa escola sabatina, queridos, nós convidamos você que nos assiste, você que está no seu lar, você que está compartilhando com a gente esses momentos, e nós estimulamos você. Continue conosco na nossa live. Daqui a pouquinho, o pastor Ismael, o diretor da Escola Bíblica Novo Tempo, estará pregando para a gente. Será uma bênção, sem dúvida alguma. Compartilhe com seus amigos. Dê a oportunidade para que outros também possam compartilhar da palavra de Deus, da mensagem de esperança que temos para esse mundo desesperançado. Vamos, portanto, curvar nossas frontes. Você que está em casa, curve sua fronte também, junto com a sua família, junto com os seus queridos. Ainda que você esteja sozinho na sua sala, curve a sua fronte. E vamos orar ao nosso Deus, poderoso Deus. Nós te louvamos por esses momentos que passamos aqui, nessa primeira parte de nosso culto de louvor e adoração ao teu nome. Ó Deus, estamos encerrando esse momento e iniciando um outro momento também muito especial agora. Teremos mais adoração, mais louvor, mais busca do teu Espírito. Ó Senhor, continue conosco. Mas, sobretudo, não só aqui. Continua, Senhor, em cada lar do teu povo, que nos assiste por transmissão. Ó Deus, que a tua mão de poder repousa sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa, sobre esse pai, sobre essa mãe, sobre esse filho, sobre as famílias que carecem do teu auxílio, da tua direção. Ó Deus, opera com teu poder, com tua graça, com tua misericórdia. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: esperança para Jesus. A crise política e econômica na Venezuela tem transformado o país num verdadeiro caos social. Seus habitantes, sem moradia, emprego e passando fome, atravessam a fronteira em direção a outros países à procura de melhores condições de vida. Grande parte dos imigrantes que chegam ao Brasil se dirigem até a cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Ali recebem um atendimento emergencial, alimentação, abrigo e documentação promovidos pela ONU, ADRA e outras organizações. Em seguida, aqueles que podem saem em busca de trabalho pelas ruas da cidade. Por todos os lados, os refugiados estão pedindo ajuda da população local. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el Señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el Señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... Quer trabalhar mesmo? Quiero trabajar. Eu tenho uma panificadora, eu estou indo para lá e você vai trabalhar um dia comigo, tá bom? No, está bien, amigo, vamos, no hay problema no. Muchas gracias. Antes de indicar que trabalho deveria ser feito, João Lopes pediu a ele que contasse um pouco da sua história. Ele disse que havia deixado seu país em busca de um futuro melhor para ele e sua esposa. Formado em engenharia mecânica, Ramon trabalhava em 3 empregos, mas o que ganhava só dava para comer durante 15 dias.
Após entrar legalmente no Brasil, pela cidade de Pacaraima, na divisa entre os dois países, ele não teve outra opção senão andar a pé 212 quilômetros até Boa Vista. Durante os primeiros quilômetros de caminhada, sua mente se concentrava no enorme desconhecido à sua frente. Tentar a vida numa terra estranha, sem falar o idioma daquele país, conviver com pessoas de costumes diferentes, encontrar trabalho, moradia. Sem dinheiro e sem perspectivas, Ramon caminhava dia e noite, carregando apenas uma maleta que se arrastava pelo caminho. As estradas pareciam não ter fim, mas sua coragem e determinação eram muito maiores. Nos últimos quilômetros, uma placa indicava que aquela jornada tão desafiadora estava prestes a terminar. Chegando à capital, ele recebeu as primeiras orientações, um lugar para dormir, e no início de cada noite ele participava de uma refeição preparada pela equipe do projeto Alimentando Esperança, organizado pela ADRA. João Lopes lhe mostrou o que devia fazer durante aquele único dia de trabalho. Mas ao final do dia, João, percebendo que o rapaz era um bom trabalhador, decidiu lhe dar a oportunidade de mais 5 dias de serviço. Para chegar à padaria, Ramon saía do abrigo às 4 da madrugada e andava a pé 14 quilômetros. Além de cuidar da limpeza, ele também aprendeu a fazer pão, se identificando bastante com a nova profissão. Depois de 30 dias trabalhados, João pagou pelos seus serviços e lhe deu as chaves da padaria, para que ele fosse o novo administrador. Além de acompanhá-lo nessa nova jornada, João Lopes e uma equipe da ADRA o levaram para conhecer a Igreja Adventista. Ele foi bem recebido pelos irmãos, participou dos louvores, fez orações, ouviu atentamente o sermão e aceitou o apelo do pastor para conhecer mais sobre a palavra de Deus. A ADRA promove ações comunitárias em todo o mundo. Na América do Sul, ela apoia mais de 350 mil imigrantes e refugiados a cada ano, recebendo-os, hospedando-os e alimentando-os e garantindo uma melhor condição sanitária, higiene pessoal e acesso à água potável, serviço de proteção, apoio psicológico, nutricional, saúde básica, cursos de idiomas e acesso a informações e documentos migratórios também são oferecidos pela ADRA. Para conhecer mais, acesse adraamericadosul.org. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, feliz sábado! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma adoração infantil. E você já está aí esperando este momento. Vocês se lembram que sábado passado foi o grande casamento de Isaac e Rebeca. Eles se casaram e começaram uma família feliz. Rebeca queria muito um filhinho e começaram a orar a Deus sobre este filhinho. E Deus enviou
2 filhinhos para Rebeca e Isaac. Sim, ela ficou grávida de gêmeos. Que alegria, que felicidade! Naquela época tinha uma regra social e uma regra divina que dizia o seguinte: o filho que nascesse primeiro seria o primogênito. Que palavra diferente, primogênito. Ou seja, este filho, ele herdaria todas as riquezas do seu pai, da sua família. E quando Rebeca foi ter o seu parto, quem nasceu primeiro foi Esaú, cabeludinho, e logo em seguida veio Jacó. Que felicidade, o lar agora estava completo. O tempo passou, eles foram crescendo e se tornaram 2 jovens. Olha só como eles eram bem iguaizinhos, mas eles eram bem iguais por fora. Tinha algumas diferenças, como Esaú tinha mais pelos no corpo, mas o jeito de ser dos dois era bem diferente. Jacó cuidava das ovelhas, era mais tranquilo, mais pacato, ficava mais em casa. Esaú não, já era mais ativo, gostava da caça, vivia no campo. A Bíblia diz que Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Que coisa estranha, né? Papai e mamãe devem amar todos os filhos de maneira igual, mas lá aconteceu isso, uma pena. Certa vez, Esaú estava voltando do campo depois de uma grande caçada. Estava com muita fome. Quando ele chegou na sua casa, Jacó estava lá e havia preparado um prato delicioso. Que cheirinho, estão sentindo aí o cheirinho gostoso da comida de Jacó? E Esaú chegou e falou: Jacó, por favor, me dê um pouquinho da sua comida, eu estou com muita fome. Nessa hora, Jacó bolou um plano e falou assim: eu posso até te dar um pouco da minha comida, mas ela vai ter um preço. Que preço foi este? Nós vamos saber no próximo sábado como terminou a história desses 2 irmãos. Quando os irmãos se dão bem na família, o lar é muito mais feliz. Eu espero que você se dê bem com seu irmão, com a sua irmã, porque é isso que Deus deseja para todas as famílias. Na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 1 diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela nossa família. Nos ajude a aprender desta história de Esaú e Jacó. Nos ajude a nos darmos bem com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com toda a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, conforme anunciado durante a semana, nos nossos banners e no grupo da Igreja Central, nós temos a alegria de ter aqui o pastor Ismael. O pastor Ismael dirige a Escola Bíblica Novo Tempo em nosso campo. O pastor Ismael não é nenhum visitante de nossa igreja, na realidade. Ele já esteve aqui algumas vezes, já lançou as bases da Escola Bíblica Novo Tempo aqui em nossa igreja. E, infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouco muitos dos planos, mas estamos aí trabalhando firme para que as coisas entrem na sua normalidade. Pastor, é uma alegria tê-lo aqui com a gente, um prazer revê-lo. E o que rogamos a Deus é que Deus abençoe ricamente sua vida neste sábado e que a mensagem aqueça os corações daqueles que estão desaquecidos, daqueles que estão estressados, daqueles que estão inseguros com o momento que estamos vivendo. Eu gostaria, pastor, muito que o senhor desse para a gente alguma notícia da Escola Bíblica Novo Tempo, como as coisas estão caminhando. Será muito prazer para a gente. Deus abençoe mais uma vez. Fique à vontade, o púlpito agora é seu. Obrigado, meu querido irmão. Um bom sábado a todos vocês que nos assistem aí na transmissão, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu quero desejar também um feliz sábado para os irmãos. Nós temos irmãos aqui na igreja que estão aqui acompanhando a transmissão ao vivo. Eu quero desejar aqui também o meu feliz sábado e bom dia a todos vocês. Que Deus, nessa manhã de sábado, nos abençoe. O nosso irmão Nilton pediu para informar sobre a Escola Bíblica Novo Tempo e eu quero dizer para vocês que nós potencializamos nesse período de pandemia uma ferramenta que já estava sendo utilizada, que era o estudo bíblico pelo WhatsApp. A Esperança, nós temos um robozinho chamado Esperança, um bot, internet bot, e esse robozinho, ele dá estudos bíblicos pelo WhatsApp. E esse robozinho, no ano passado, batizou 4.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas. E estava estudando apenas com 7.000 pessoas diariamente. Esse ano, com a pandemia, as pessoas em casa, foi potencializado esse serviço e nós passamos de 40.000 alunos diários estudando com a Esperança. Então, você imagina o que vai acontecer. Essas últimas semanas, eu tenho batizado pessoas nas igrejas diversas aqui do nosso campo da Associação Bahia, pessoas que estudaram com a Esperança. E hoje à tarde eu estarei na igreja de São Caetano, ali em Capelinha, batizando uma família que foi alcançada pela Esperança. Louvado seja Deus por esse trabalho e louvado seja Deus porque a igreja dele avança, mesmo nesse período de pandemia, mesmo nesse período de isolamento. Nós temos que continuar pregando o Evangelho. Eu quero começar nessa manhã fazendo uma oração para nós entendermos o contexto em que estamos vivendo, a maturação do tempo para os nossos dias. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Pai Celeste. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso e nos alcança com o Teu amor e a Tua misericórdia. Obrigado porque estamos aqui na igreja de Dias Dávila, com algumas pessoas aqui acompanhando a transmissão ao vivo, outras pessoas na rede, na web, na internet. Obrigado, Senhor Deus, e que o Senhor possa atuar na nossa vida nessa manhã, que o Senhor fale ao nosso coração, ao meu, aos corações aqui presentes na igreja e àqueles que estão distantes lá na sua casa. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Queridos, eu gostaria de começar a mensagem dessa manhã lendo um texto que está em Ezequiel 12, capítulo 12, pode abrir a sua Bíblia. Esse é o primeiro, se eu não me engano, esse é o primeiro culto transmitido aqui da igreja, né? Não é isso? É o quarto, né? Eu trouxe a minha oferta, tá? Está aqui, depois eu vou entregar para a liderança da igreja. Estou mostrando porque eu quero incentivar também você que não está vindo à igreja ainda por conta do contexto, você separar sua oferta ou encontrar meios dessa oferta chegar à administração da igreja, o seu dízimo. Então, eu trouxe aqui como um bom exemplo, eu trouxe a minha oferta aqui e vou deixar aqui na igreja, tá? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 22. Na versão que nós temos aqui no Desejado de Todas as Nações, na linguagem de hoje, esse livro, o Libertador,
é o Desejar Todas as Nações na linguagem de hoje. Se você ainda não tem, adquira, é muito fácil adquirir para você ler essas preciosidades que nós temos aqui. E na versão escrita aqui no Desejado, diz bem assim, Ezequiel 12, versículo 22, diz: os dias passam e todas as visões dão em nada. Os dias passam e todas as visões dão em nada. Em algumas versões que vocês têm aí falam sobre as profecias não se cumprem. O porquê desse verso? Esse verso parece uma frustração, a esperança de algo que iria acontecer e não aconteceu, pelo menos ainda. E é justamente isso, o povo de Israel há séculos, há milênios, estavam esperando a vinda do Messias. Estavam esperando Jesus aparecer como Messias, como libertador. E até o momento, nada de Jesus aparecer, nada das profecias a respeito do nascimento de Jesus acontecerem. Então agora eles falam, olha, as visões estão aí, as profecias estão aí, o tempo passa e nada acontece. Então, para que profecia? Se não acontece, para que ser passada de pai para filho, pelos patriarcas, pelos profetas, se não acontece? E na realidade, irmãos, desde o Éden, havia esperança da iminente aparecimento do Messias. Eles pensavam, por exemplo, Adão e Eva pensavam que o Messias já era ali Caim, o primeiro filho que nasceu, eles já pensavam que era o prometido. Então, eles tinham essa esperança muito forte no coração da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a essa terra, da vinda do Messias. E séculos se passaram, milênios se passaram e nada havia acontecido. Mas precisava amadurecer o tempo, precisava acontecer uma maturação do tempo. A plenitude do tempo precisava chegar. E é o que está escrito em Gálatas. Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Você em casa também, abra, por favor, a sua Bíblia. Meu irmão, não pegou a Bíblia ainda não? Corre lá, levante do sofá, pegue sua Bíblia para você acompanhar com a sua Bíblia na mão, tá? Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Veja só o que diz aqui. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo à plenitude do tempo. O que nós entendemos com esse verso? Que tudo acontece no tempo de Deus. Não adianta você ficar ansioso para que as coisas acontecem logo, para que as coisas se realizem de uma forma rápida. Tudo é no tempo de Deus. Olha o que o Desejar Todas as Nações diz, olha, na página 19. Como as estrelas que cruzam o céu em seu caminho determinado, os planos de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Olha que interessante, os planos de Deus não conhecem nem adiantamento e nem tardança. Tudo é no tempo de Deus. E aqui diz também que no concílio do céu, a hora da vinda de Cristo tinha sido determinada. Quando, olha a expressão que ela usa, meus queridos, quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Amém? Então, no tempo determinado, quando o tempo estava maduro, Jesus nasceu em Belém. E ela destaca aqui, a autora do livro, Ellen White, ela destaca aqui os motivos do tempo estar maduro. Ela diz que uma língua era vastamente falada em todo o império. Estávamos vivendo nesse período do Império Romano, e uma língua era vastamente falada. Isso iria ajudar quando Jesus pregasse a mensagem ser espalhada por todo o canto. De todas as terras, os judeus que tinham sido espalhados foram a Jerusalém para as festividades anuais. Exemplo disso, Atos 2, Jesus já tinha nascido, já tinha crescido, já tinha feito o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu. Os discípulos ficaram e agora, 50 dias após a morte de Jesus, que era a festa de Pentecostes, 50 dias, por isso que é penta, né? 5, Pentecostes, 50 dias. Ali estavam judeus de todas as nações,
foram a Jerusalém. Então, eles estavam espalhados, mas nas festas anuais, eles iam ali para Jerusalém, adorar no templo. E quando os apóstolos pregaram, mais de 3.000 pessoas se converteram. E vocês pensam o que aconteceu? A mensagem do Cristo, do Messias, o Salvador, que morreu crucificado e ressuscitou e está no céu, se espalhou por aquele mundo conhecido rapidamente. Então, era estratégia divina que a nação de Israel também estivesse espalhada. Quando Jesus nasceu ali em Belém, só existia ali o povo judeu, a nação judaica. E as outras tribos? As outras 10 tribos, onde estavam? O Israel, que se dividiu ali após o reinado de Salomão. Quando o filho de Salomão começa a reinar, Israel se divide. 2 tribos ficam com o filho de Salomão, 10 tribos agora se tornam outro reino. Essas 10 tribos, esse povo como nação, ele some, ele se espalha pelas guerras, pelas perseguições. E isso era plano de Deus para a maturação do tempo. Veja que incrível. A idolatria, que diz também que a crença nos deuses pagãos, nesse momento da história, havia se enfraquecido. Então, tudo estava sendo preparado para a vinda do Messias naquele momento. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando algo muito grande está para acontecer em nosso planeta, primeiro acontece uma maturação, uma preparação do tempo para que esse evento, de fato, aconteça no seu tempo determinado. Vamos voltar um pouquinho na história, vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 6. Vejam, ali no capítulo 6, é claro, vocês conhecem a Bíblia, nós temos ali a história de Noé, nós temos ali a história do dilúvio, a primeira destruição do nosso planeta Terra. Não por fogo, mas o nosso planeta, a primeira vez, ele foi destruído por águas, por um grande dilúvio. Para que isso acontecesse, também aconteceu um período de maturação. Deus olhou para a terra e ele disse, olha, se eu não colocar um ponto final na história dessa nação que está pecando, que está indo cada vez mais para o caminho errado, eu vou perder toda a humanidade. E aí então Deus pensou, eu vou destruir a terra com o dilúvio. Aqueles que forem fiéis serão salvos no meu plano de salvação, que era a arca. Mas a maioria não aceitou o plano de Deus de salvação. E ali Noé é levantado para pregar em sua voz e na construção da arca, pregar a mensagem. Mas a maturação do tempo para o dilúvio nós encontramos justamente no versículo 5 de Gênesis 6, que diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vejam, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O plano do ser humano, os planos que iam no coração e na mente do ser humano eram continuamente malignos. Ia de mal a pior. E houve a maturação para que isso acontecesse. E nesse período de maturação, tanto o mal ele cresce, tanto a atuação do mal cresce, como também a atuação do bem, a pregação do evangelho também crescem. Veja, por exemplo, no capítulo 4, aqui no capítulo 4, versículo 23, tem a história de um homem chamado Lameque. Observem, Lameque era a 7ª geração de Caim. E Lameque era um homem terrível. Aqui nesse versículo 23 diz o seguinte, Lameque conversando com as suas 2 esposas. Gênesis 4, versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Veja como Lameque era terrível, como Lameque era um homem mau. E aí o autor de Gênesis, Moisés, ele escreve, ele faz uma referência a Caim. Logo em seguida ele fala assim, 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então, Caim que matou o próprio irmão no início da história da humanidade, que era mau, Lameque era 70 vezes pior do que Caim. 70 vezes mais se tomaria vingança de Lameque do que de Caim. E Lameque era a 7ª geração de Caim. Um clímax, um máximo de distância de Deus.
o máximo de falta de relacionamento com Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a história de um outro homem. Você vira a página, capítulo 5, versículo 22, fala sobre um homem chamado Enoque. Enoque, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Veja no versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque era a 7ª geração de Sete, que era filho também de Adão. Lameque, 7ª geração de Caim. Enoque, 7ª geração de Sete, filho de Adão. A 7ª geração também de Sete, um clímax de relacionamento com Deus, de aproximação de Deus. Você quer ser como Lameque ou você quer ser como Enoque? Eu tenho certeza que você quer ser como Enoque, que quer desenvolver o seu relacionamento com Deus, que quer crescer no seu relacionamento com Deus. Amém? Amém? Nós queremos ser como Enoque, porque o nosso futuro vai ser semelhante ao de Enoque. Enoque foi para o céu morar com Deus. E muito em breve, eu e você iremos para o céu para morar com o nosso Deus maravilhoso. Amém? Então, para cada momento da história, nos grandes acontecimentos, primeiro existe um período de maturação do tempo. Algo precisa acontecer, algo vai acontecendo até se amadurecer para um grande, nesse caso, a destruição do planeta. No início do nosso sermão, da mensagem, a vinda do Messias. E aí Deus agora, ele guia um povo pelo deserto, tira esse povo do Egito, a nação israelita, era o povo de Deus, o povo escolhido, o povo eleito. Deus separou a nação israelita, o povo de Israel, para ser luz para as outras nações. Tiveram suas falhas, tiveram suas quedas, mas continuavam até então sendo o povo de Deus. E Deus levanta esse povo para pregar o Evangelho. Deus levanta Noé num período da história para pregar o Evangelho. Jesus levanta os discípulos em um momento da história, após o seu ministério, para pregar o Evangelho. E esse período da pregação do Evangelho dos discípulos representa ali a abertura do primeiro selo, onde sai o cavalo branco com o seu cavaleiro, mostrando um período de vitória da igreja, mostrando um período de avanço da pregação do Evangelho, um período de fidelidade, de pureza, representada pela cor daquele cavalo e do seu cavaleiro. E esse período representa do ano 31 ao ano 100. E depois vem a abertura dos outros selos. O selo vermelho, um período que os cristãos começaram a ser perseguidos e morreram muitos cristãos, foi até o ano 315. Depois o cavalo preto também saiu no terceiro selo, representando um período de trevas espirituais, e se mistura um pouco com o quarto selo, onde o cavalo amarelo sai também representando morte, destruição, perseguição. E não teve um período na história onde a igreja foi mais perseguida do que no ano 500 ao ano 1500 e pouco, que representa o período na história desses selos que foram abertos. E a igreja passa agora por um período de trevas espirituais. Mais uma vez, o tempo ele vai amadurecendo para um outro acontecimento, porque surge aí, sabe o quê? Os reformadores. Os homens que protestaram contra os erros, contra as trevas da igreja que atuava nesse período da história, a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana. E mais uma vez Deus levanta o movimento para a pregação de uma mensagem de necessidade para aquele momento da história. Um dos mais conhecidos, Martim Lutero, ele se levanta como um arauto daquela verdade presente, da necessidade daquela verdade. John Wycliffe, entre outros reformadores agora protestantes, levantam, dando o surgimento para as igrejas cristãs, as igrejas protestantes. E mais uma vez, Deus ele levanta esse movimento. Passa-se um período em que a igreja tenta avançar, mas ainda há muita perseguição, morte dos cristãos, morte dos reformadores. Mas no ano de 1798, o Papa Pio VI, ele é preso pelo imperador
por um general de Napoleão, Berthier, e ali se dá um golpe, uma ferida de morte no poder que até então percorria o seu percurso, seguia o seu percurso. Em 1844 nasce agora um outro movimento. Deus levanta agora, já no nosso período da história, Deus levanta um outro movimento para a pregação do Evangelho. E dessa vez, eu acredito que é o último movimento que Deus levanta na história da humanidade, amadurecendo o tempo para o próximo e último acontecimento neste planeta Terra, que é a volta de Jesus. Em 1844, nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ali nos Estados Unidos. Da grande decepção, eles acreditavam que Jesus voltaria em 1844, e Jesus não voltou, e dali nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A sua igreja, essa igreja, ela carrega em seu nome a identidade profética. Ela carrega em seu nome o que eles esperavam em 1844, que era o retorno de Jesus. Por isso que nós carregamos o nome adventistas, advento, aqueles que acreditam no advento, aqueles que acreditam no retorno do Senhor Jesus Cristo a essa terra. E esse movimento ele ganha força, e essa semana eu recebi um comunicado dos nossos líderes a nível de divisão sul-americana. Nós passamos de 21 milhões de membros em todo o planeta Terra. Mais de 21 milhões de membros. De 40 membros ali em 1844, naquela grande decepção, Deus agora começa a levantar um movimento, mais uma vez, para a pregação de algumas verdades que estavam encobertas, de algumas verdades que estavam escondidas. Deus levanta agora esse povo para pregar a mensagem para o momento, para pregar a mensagem do terceiro anjo. E eu e você faz parte desse povo, faz parte desse movimento para pregar esta mensagem. Algumas coisas estão acontecendo desde então para a maturação do tempo. Eu sei que alguns de vocês lembram do 11 de setembro de 2001. O que aconteceu no 11 de setembro de 2001? Terroristas, em nome de uma religião, em nome de Deus, porque eles também acreditam em Deus, mas da forma de pensar deles, eles atacam duas torres nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, matam milhares de pessoas, atacam também o Pentágono e outros lugares que eles também queriam atacar, não dão certo. Mas o que aconteceu ali? Eles mataram milhares de pessoas na nação mais poderosa do mundo em nome de uma religião. Quando eu vi isso, e até hoje eu lembro disso, eu enxergo como parte da maturação do tempo para o último evento da história da humanidade. Eles fizeram isso em nome de uma religião. E vocês sabem que nos últimos dias, faltando pouco para Jesus voltar, todas as religiões serão chamadas pelo poder romano para se unir como uma única igreja, em um único dia de culto de adoração. E que não é o bíblico, não é o sábado, porque nós seguimos os mandamentos, nós observamos o sábado, mas esse pedido, esse convite para que as igrejas se unam, é uma boa ideia, unidade, né? Mas é uma unidade em torno de um falso dia de adoração, um falso sábado de adoração. E esse 11 de setembro de 2001 vai servir como argumento para isso, porque o que aconteceu lá atrás foi em nome de uma religião, foi em nome de Deus. E quando o apelo surgir para as igrejas se unirem, eles vão relembrar, olha, nós não queremos que aconteça mais isso na história, pessoas sofram em nome de religião, pessoas morram em nome de Deus. Nós queremos um povo apenas. Sabe como eu enxergo também como maturação do tempo? De 2005 para cá surgiu um fenômeno nos países árabes chamada Primavera Árabe. O que é a Primavera Árabe? Vocês sabem que, de acordo com Mateus 24, 14, o último sinal da volta de Jesus será o quê? A pregação
do evangelho. Lá diz, e quando o evangelho for pregado a toda criatura, então virá o quê? Virá o fim. Então, esse é o último sinal da volta de Jesus, a pregação do evangelho a toda criatura. Mas como pregar o evangelho em países que têm um regime fechado? Qual o país que tem o regime mais fechado hoje que nós conhecemos, que é tão popular, hora ou outra está na mídia? Coreia do Norte. Como é que o evangelho vai entrar ali? Mas antes o Iraque era fechado também. Não tinha uma igreja cristã no Iraque. E de 2005 para cá, nesse fenômeno chamado a Primavera Árabe, esses líderes políticos, esses ditadores como Saddam Hussein, como Ben Ali na Tunísia, como Gaddafi na Líbia, esses ditadores começaram a ser arrancados do poder. E o país que tinha um regime fechado começa agora a se abrir para muitas coisas no mundo, e principalmente para o evangelho. Hoje nós temos igrejas adventistas no Iraque. Essa primavera árabe, esse fenômeno que estão dando esse nome, continua. E logo esses outros países que nós conhecemos, que têm regime fechado para a pregação do evangelho, também abrirão suas portas. Amém? E o evangelho vai ser pregado a toda criatura, então virá o fim. Vocês percebem como o tempo está mais uma vez amadurecendo, como está acontecendo a maturação do tempo, como se a plenitude do tempo mais uma vez estivesse chegando para um grande acontecimento na história, que é a volta do Senhor Jesus Cristo? Para encerrar, nós estamos acompanhando os passos do líder papal, do líder apostólico romano, Bento XVI, não, o argentino, o Papa argentino, Bergoglio. O Papa Bergoglio, ele tem levantado uma bandeira desde 2015, uma bandeira fantástica que atrai a todos, a preservação do meio ambiente. No começo do ano, muito antes do isolamento aqui no nosso país, ele esteve aqui na Amazônia, num evento chamado Sínodo Amazônico. Vocês devem ter acompanhado isso. E nesse evento, Sínodo Amazônico, estavam ali presentes vários líderes mundiais, o Papa e vários líderes da tribo indígenas, levantando uma bandeira que temos que cuidar do nosso planeta. Eles estão chamando a Mãe Terra, o nosso bem comum. E quem é que não quer cuidar do planeta Terra? Quem é que não quer cuidar do nosso planeta? É uma mensagem linda, maravilhosa. Nós também temos essa mensagem. A mordomia cristã pede isso. Olha, um dos T's da mordomia cristã é cuidar do planeta Terra. Da mordomia avançada, né? Que nós só conhecemos 4, mas um dos requisitos da mordomia cristã é nós cuidarmos do meio ambiente. Do meio ambiente. E o Papa ele tem levantado essa bandeira. Por quê? Por que ele tem levantado essa bandeira? Caiu certinho, caiu como uma luva na mão o isolamento social por conta dessa pandemia. Eu acredito que é mais uma parte do quebra-cabeça da maturação do tempo, essa pandemia que nós estamos vivendo, esse isolamento que estamos vivendo. Sabe o que os cientistas descobriram há 2 meses atrás, com 1 mês aproximadamente de isolamento, né? A maior parte dos seres humanos aí em suas casas, confinados, eles perceberam que a natureza ela conseguiu se recuperar consideravelmente. Aquele rio lá na cidade flutuante, em Veneza, as águas estavam cristalinas. Pela primeira vez, eles puderam observar águas cristalinas, transparentes ali em Veneza. As pessoas, todo mundo em sua casa. Então, a natureza, ela respondeu, ela se recuperou. E nesse discurso de salvarmos o nosso planeta, de cuidarmos do nosso bem comum, vocês vão perceber em poucos momentos isso ganhar mais força. Isso vai ganhar mais força. O discurso vai ser: nós temos que pelo menos parar um dia na semana para ser o dia da família e para ser o dia de adoração a Deus. E vocês acham que qual dia será esse? Qual dia será esse que todos irão parar? A princípio como um convite, depois obrigatoriamente. Qual vai ser o dia que todos devem parar para cultuar? O dia falso
de adoração. O dia que vai ser o grande ponto de controvérsia nos últimos dias. O sábado e o domingo. O sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus. Mas, pastor, um dia, você que talvez ainda não é da igreja, e que diferença faz? Não vai louvar a Deus, não vai estar reunido. Mas se Deus ele pede um dia, nós temos que obedecer esse dia. Devemos adorar a Deus todos os dias, mas o dia que ele pede especial, separado, já significa isso, o sábado ele é santo, o santificado ele é separado. Nós temos que obedecer o que Deus pede. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E mais uma vez, queridos, o tempo está amadurecendo para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Meu apelo nessa manhã é que você fique com seus olhos espirituais abertos. Acompanhe o que tem acontecido. Essa semana eu fui no site Vatican News, é um site do Vaticano, onde posta ali todas as informações. E essa semana passada eles se reuniram para discutir em torno do dia de domingo como dia para solucionar o problema do mundo. Você pode ir lá pesquisar Vatican News, pode pesquisar tudo que eles falam sobre a proteção do meio ambiente, sobre a Amazônia, que eles estão de olho na nossa Amazônia, que é o pulmão do mundo. Pesquise, fique com seus olhos abertos. Em breve o Senhor Jesus Cristo voltará a essa terra. E eu e você temos que estar preparados para esse grande retorno. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado para você. Nesse momento teremos um louvor especial. Quando chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar.
Mas quando estou contigo, fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, eu aprendi. Sou forte pra lutar. Eu aprendi. Sou forte pra lutar. Nesse momento, vamos fazer a oração de encerramento da mensagem dessa manhã. Feche seus olhos para orarmos juntos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o seu amor é imenso, é grande e ele nos alcança. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor deixou esse conhecimento para nós na tua palavra. Os discípulos perguntaram: Senhor, diga-nos quando o Senhor voltará a essa terra. E o Senhor disse: o dia e a hora ninguém sabe, mas eu vou deixar alguns sinais que mostram quando estará perto da minha breve volta. E eu te agradeço, ó Pai, porque nós temos na tua palavra os sinais que mostram a proximidade desse grande evento e último da história da humanidade, que é a volta de Jesus nas nuvens dos céus. Mais uma vez o tempo está amadurecendo. Nos ajuda também a amadurecermos espiritualmente. Nos ajuda, ó Pai, a pregarmos o Evangelho a todo tempo, para que Jesus volte logo e coloque um ponto final no sofrimento, na história de sofrimento do ser humano. Estamos vivendo nesse período de pandemia, com medo, alguns ainda isolados. Pai, por favor, Senhor, nos ajude a passarmos por esse período, por esse momento, confiando em Ti, certo de que o Senhor nos vela, certo de que o Senhor nos guarda. Mas se passarmos por alguma aflição, que o Senhor esteja do nosso lado. Te peço a Tua proteção sobre os irmãos de Dias Dávila, te peço a Tua proteção sobre cada um dos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Te peço também pela nossa amiga, nossos visitantes, amigos que estão aqui presencialmente nessa manhã com a gente. Proteja também a ela e a sua família, em nome e pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Em paz
cheio